Olá, professora. Oi, como vai? Tudo bem com você, Tudo Paulo? bem? Consegue me ouvir? Consigo perfeitamente. Tá me ouvindo? Só Aqui para mim está um pouco baixo. Eu não consigo ouvir a deixa senhora. deixa eu aumentar aqui então. Tá no limite máximo. Dá para ouvir agora? Ó, aqui eu não consigo. Eu não estou conseguindo ouvir a senhora. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo perfeitamente. Meu microfone tá Eu ligado. não consigo. Para mim aparece mudo. Peraí, vamos ver aqui. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Tá Agora eu ouvindo consigo agora? ouvir. Bom, Tá certo. professor, antes de mais nada, gostaria de agradecer na verdade, a sua aceitação de estar aqui conosco. E um tema muito importante na qual houve diversas discussões de ambas as partes, de ambos os lados, né, sobre o suposto estupro culposo, que para alguns Exatamente. acadêmicos, operadores do direito, uma novidade. Sim, Então, sim, sim. quando aconteceu, todo mundo perguntou, Paulo, cadê a nossa live sobre estupro culposo? E foi aí onde eu conversei com a Kelly, a todo o pessoal do Damásio Educacional, e veio aqui essa data, hoje, 12/11, fazer essa live sobre o caso Mariana Ferrer. E eu Professora, passo a palavra para a sua pessoa para dar início à nossa live. É um prazer muito grande estar falando com você, Paulo, muito grande. É a minha primeira live que eu faço, sou um pouco tímida diante disso, sou um pouco desconectada das redes sociais, minha vida é muito corrida. Só para me introduzir aí para vocês aí que estão assistindo a gente, eu sou delegada de polícia aqui em São Paulo. Eu sou delegada há cerca de 5 anos, fui escrivã de polícia aqui em São Paulo também e fui advogada há muito tempo. E hoje, o tema, eu me sinto muito à vontade para falar sobre o tema, porque eu atuo na Delegacia de Defesa da Mulher da Zona Leste aqui de São Paulo. Inclusive, até Perfeito. me ausentei um pouco mais cedo do meu plantão, que acabaria às 8, para poder estar aqui conversando com Sim, vocês. Então, a gente atende essa espécie de crime, essa sorte de crime, quase que diariamente na nossa delegacia. E então a gente acaba ficando mais à vontade para falar sobre ele. sim. Fico à disposição na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, aqui da Zona Leste, para aqueles que almejam serem delegados de polícia, né? Não obstante todas os nossos malefícios da carreira, intrínseco à carreira, é uma carreira maravilhosa. E fico à É o meu vontade. caso, tá? E eu fico muito feliz em receber vocês, alunos, lá, para conhecer um pouco da dinâmica e principalmente hoje da dinâmica de uma delegacia de defesa da mulher. Hoje, sem sombra de dúvidas, na Polícia Civil de São Paulo, a Delegacia de Defesa da Mulher é uma das mais importantes, porque Sim. os crimes envolvendo violência doméstica e familiar, eles estão em números aviltantes. E isso não é sensacionalismo da mídia, não. A mulherada tá sofrendo na mão dos homens. O crime está cada dia mais, tá em grau acentuado de aumento. Cada dia mais os boletins de ocorrências com essa quarentena eles triplicaram. Mas isso seria assunto de uma outra conversa que Sim. teremos. Vamos agora nos focar aqui sobre o assunto. Só para fazer um panorama geral do caso, em dezembro de 2018, naquela casa noturna badalada na praia de Jurerê Internacional, Café de La Sim. Musique, no estado de Santa Catarina, em Florianópolis, o investigado André Camargo Aranha, se não me engano, ele teria praticado conjunção carnal de forma não consentida com a vítima Mariana Ferrer, inclusive com ruptura imenal, porque a vítima, ao que tudo indica, era virgem. E a Mariana, Sim. na época, ela não possuía condições, ela não possuía capacidade de oferecer resistência àquele ato. Em virtude da ingestão involuntária de uma determinada substância. Álcool, droga, não droga no sentido de entorpecente, mas droga que poderiam ter colocado dentro da bebida dela. Mariana, diante do seu acentuado estado de incapacidade, a Mariana, diante desse acentuado estado de incapacidade, sequer ela teria compreendido o ato a que ela foi submetida. E há relatos de que ela apenas se conscientizou dos fatos, ela apenas se conscientizou que havia sido violentada quando chegou em sua residência, se despiu e viu que havia sangue
e sêmen em suas vestes íntimas. Esse é o resumo dos fatos. Ela lavrou o boletim de ocorrência perante a Delegacia de Defesa da Mulher do Estado de Santa Catarina, que atuou de forma brilhante, postulou pela prisão temporária do André, tratou a vítima da forma que a vítima tem que ser atendida, foi ele indiciado, o inquérito foi relatado, foi submetido ao Poder Judiciário e ele foi, enfim, denunciado. Durante o trâmite da ação penal, nos deparamos com aquela grotesca audiência que todo mundo teve acesso e, ao final, o André Camargo foi absolvido. Esse é um resumo dos fatos, só para o pessoal aí que está nos assistindo conseguir entender onde a gente quer chegar. Antes de mais nada, Paulo, se você me permite, eu quero destacar, eu quero externalizar a minha indignação. A minha indignação com a postura, primeiramente com a postura agressiva, misógina e machista do advogado de defesa. Respeito muito os advogados, eu tenho contato diário com os advogados na delegacia de polícia e postura como aquelas, falo por conhecimento de causa. Graças a Deus é raridade no nosso dia a dia. Os advogados são muito respeitosos e sabem que cada um tem o seu trabalho na persecução penal. Que esse advogado de defesa do André, ele se utilizou de uma técnica absolutamente ultrapassada e dotado de preconceito, que é desqualificar a figura da vítima. Desqualificando a vida pregressa da vítima, ele tenta, de alguma forma, tirar o crédito da sua versão. Isso era muito comum nos tempos passados. E hoje isso já caiu por terra. E também quero destacar a minha indignação com a postura passiva e omissiva do promotor, do representante do Ministério Público, que é o fiscal da lei, o nosso custos legis, e também do juiz. Que com essa postura, essa passividade quase que acovardada, de algum modo, eles permitiram que aquele show de horror acontecesse, criando um ambiente opressivo, discriminatório e nada acolhedor para a vítima. E isso, Paulo, vai totalmente na contramão do que a gente faz no nosso dia a dia. As delegacias de defesa da mulher, agora vendendo o nosso peixe, a gente tenta prestar para a vítima, e principalmente para essa vítima de crime sexual e a vítima de violência doméstica, que apanha do marido, que já está sensibilizada ao extremo, a gente tenta, da forma mais prudente possível, conferir um atendimento humanizado. Os nossos policiais das delegacias das delegacias de defesa da mulher, a equipe de policiais é composta por profissionais qualificados, que estão orientados a fornecer para a vítima um tratamento acolhedor. E atender às suas demandas da forma mais adequada possível. E totalmente livre de preconceito, pré-julgamento e discriminação. A gente não está lá para discriminar. Se a vítima é garota de programa, se a vítima de alguma forma, teve relação sexual com 5 ou 6, se a vítima lavrou já 10 BOs e voltou com o seu parceiro, não estamos lá para julgar, para pré-julgar ou para discriminar essa vítima. Não sabemos o que passa no foro íntimo e dentro de 4 paredes da outra pessoa. É muito fácil a gente aqui julgar o outro pelo que eu estou vendo. O Paulo tem uma gravata bonita, mas não sei o que está acontecendo na sua vida. E isso é muito comum nas delegacias de polícia. E era muito comum, inclusive, nas delegacias de defesa da mulher. E isso está mudando. Quem está nas delegacias de defesa da mulher hoje quer estar lá. Os profissionais gostam disso, acreditam na causa. Então, só esse parênteses vai na contramão de tudo que hoje a gente prega no nosso atendimento às vítimas. E, na verdade, esse tipo de tratamento à vítima, ela conduz a um fenômeno muito conhecido na criminologia, que é a revitimização. A vítima ela é duplamente vitimizada. A vítima, só que agora, além de rememorar todos os efeitos danosos do crime, toda a cena delitiva, ela ainda é vítima novamente. Mas dessa vez, Paulo, ela não é vítima do seu opressor, do criminoso, do seu estuprador. Ela é vítima do Estado. Porque a gente não pode esquecer que advogado, juiz, promotor, delegado, nós integramos o sistema de nós como operadores do direito, nós integramos o sistema de justiça criminal. Então,
essa revitimização da vítima, ela causa um dano muito maior do que a gente pode imaginar. Ela causa um dano chamado subnotificação. As vítimas, diante desse caso aí, amplamente divulgado na mídia, diante desse atendimento desumano a que foi submetido a vítima, elas não vão noticiar. Se a vítima for estuprada amanhã, ela vai lembrar, vai falar, vou passar tudo aquilo que a Mariana Ferrer passou. E olha que ela era famosa, era blogueira, famosa. Imagina eu, Sim. que sou da zona periférica de São Paulo. Muitas vezes sou subjugada na minha própria comunidade. É subnotificado. Os crimes sexuais, por si só, já são subnotificados. E esse tipo de atitude causa uma subnotificação ainda maior, que veremos agora, cujos efeitos a gente vai ver ao longo do tempo agora. E essa subnotificação, Paulo, ela conduz a um problema em termos de estatística. Conduz àquela chamada, não sei se vocês conhecem, as cifras negras da polícia. O que são as cifras negras? É aquela diferença entre o crime que efetivamente, a quantidade de crimes, o número de crimes que efetivamente ocorreu, com aquele número que foi efetivamente levado ao conhecimento da Polícia Civil. Por conta da subnotificação, os crimes ocorridos efetivamente são infinitamente maiores do que os crimes registrados. E, por via de consequência, são infinitamente maiores do que os crimes que constam na nossa estatística criminal. Então, quando o governo divulgar, tivemos este mês, que todo mês há a divulgação da polícia, 500 casos de estupro, põe na conta aí mais de 1.000 por conta da subnotificação. E é isso que a gente trabalha diuturnamente para que as vítimas não se calem. As vítimas não podem se calar. E a gente entende que, acho que todos os envolvidos nesse caso, eles vão ser responsabilizados. Eu tenho certeza que eles hão de ser responsabilizados pelas seus respectivos órgãos correcionais e responderão, inclusive, disciplinarmente. E eu tenho mais um tempinho para falar? Fique à vontade. E sobre o caso em si, eu queria só fazer uma ressalva. Não existe estupro culposo. Não existe estupro culposo, Paulo. Como foi amplamente divulgado aí na mídia. Não existe estupro culposo. Nas redes sociais, foi divulgado nas mídias, nas redes sociais, colocaram bandeira, faixa preta. Não existe estupro culposo. Em nenhum momento, a gente tem que ser honesto, em nenhum momento o juiz... Eu li a sentença porque é um assunto que eu sou apaixonada por crime sexual. Em nenhum momento, nas 51 laudas de sentença, o juiz se valeu da expressão estupro culposo. A absolvição, na verdade, neste caso, por mais que a gente, no nosso foro íntimo, na nossa convicção pessoal, não concorde com a decisão do juiz, mas em nenhum momento houve a palavra estupro culposo. A absolvição, ela se fundamentou, ela se fulcrou na insuficiência probatória. E no fato de que no direito penal vigora o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida sobre a materialidade do crime, sobre a circunstância do crime e sobre a autoria do crime, impõe-se a absolvição. Isso sabemos nós, operadores do direito. E essa absolvição, por falta de provas, ela se fundamentou num instituto muito complexo do direito penal, chamado erro de tipo, que é o artigo 20 do Código Penal. O que é o erro? O erro é a falsa percepção da realidade. O agente, no erro de tipo, o agente ele se equivoca acerca de um dos elementos constitutivos do crime. Ele se equivoca, ele se engana quanto a um dos elementos que compõem o tipo penal. Por exemplo, matar alguém. Eu me equivoco, eu estou numa fazenda, eu estou atirando num coelho, e só que na verdade não é um coelho, é um ser humano. Eu me equivoquei sobre alimentar alguém. Eu incorri em erro de tipo. Neste caso, o caso a ação penal versava sobre o estupro de vulnerável, correto, Paulo? O estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, nesse caso, parágrafo 1º, no seu parágrafo 1º do Código Penal. O estupro de vulnerável, ele se perfaz quando alguém mantém conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com outra pessoa em 3 hipóteses. Com 3 classes, né? A primeira hipótese,
com a vítima menor de 14 anos. Então, se eu praticar, eu ou você praticar uma conjunção carnal com alguém menor de 14 anos, independentemente de haver violência ou grave ameaça, é caracterizado estupro de vulnerável, porque o consentimento da vítima de 14 anos é inválido. Ela não tem autonomia sexual com menos de 14 anos. Então, é a primeira hipótese do estupro de vulnerável. A segunda hipótese do estupro de vulnerável é aquela prática de conjunção carnal, ou ato libidinoso, com aquele que é enfermo, que é aquele que, por enfermidade ou uma deficiência, doença mental, uma deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Por enfermidade ou doença mental, ele não tem discernimento para saber o que ele está fazendo. Essa é a segunda hipótese. E a terceira hipótese do estupro de vulnerável, que é a hipótese do caso que estamos comentando, é a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com aquele que, por alguma causa, ainda que transitória, ele é incapaz de oferecer resistência a esse ato. Veja que esta causa que impeditiva do oferecimento de resistência, ela pode ser definitiva ou transitória, que é o caso nosso aqui. Só que o agente, ele tem que ter conhecimento dessas circunstâncias. Ele tem que saber que ele está praticando, tem que saber ou tem que ter meios para saber que está praticando um ato sexual contra menor de 14 anos, com alguém com enfermidade sem discernimento ou com alguém que não pode oferecer resistência. Neste caso, o juiz entendeu que o André, naquele momento, ele não tinha condições, ele se equivocou quanto à vulnerabilidade da vítima. Ele, pelas provas dos autos, a fundamentação dele se fulcrou no sentido de que, pelas provas dos autos, ele não tinha conhecimento da vulnerabilidade da vítima. Vou explicar logo adiante. Esse erro de tipo que aconteceu, ele exclui o dolo, a intenção de praticar o crime. Aí que vem a questão, a famosa questão, a midiática questão do estupro culposo. O erro de tipo, o desconhecimento, a falsa percepção sobre a vulnerabilidade da vítima naquele momento, excluiu o dolo na concepção do juiz. Ele não tinha, na concepção do juiz, ele não tinha intenção de praticar aquele crime. Ele não tinha intenção de praticar uma conjunção carnal, de romper o ímen de uma menina virgem que não tinha condição de oferecer resistência. Ele não tinha esse tipo de conhecimento. Se esse erro ele é inevitável, ele é excusável, ele é invencível, esse erro ele exclui o dolo e exclui o crime. O agente não responde por qualquer coisa, não há crime, porque ele afasta a tipicidade penal. Certo isso? Se esse erro, por um outro lado, ele é evitável, ele é inexcusável, ele é vencível, a pessoa tinha condição. O homem médio, o agente errou, mas um homem médio em seu lugar também erraria, em termos jurídicos também erraria. O homem médio, uma figura hipotética, que representa a normalidade das pessoas em termos de inteligência e prudência. Se o homem médio, naquela situação, também erraria, exclui o dolo, exclui o crime. Mas se o homem médio não erraria, se ele adotasse de uma certa prudência, se ele fosse minimamente diligente, ele não erraria naquela situação, o Código Penal permite a punição a título de culpa. Mas, para isso, Paulo, exige que haja a previsão expressa da figura atípica culposa. Que o crime seja punido também a título de culpa. Que haja a previsão legal da figura culposa do crime. Porque, lógica, o princípio do direito penal é da excepcionalidade do crime culposo. Então, ele só vai existir modalidade culposa se a lei efetivamente prevê um crime culposo, a espécie culposa, a figura culposa para aquele crime. Como não existe estupro culposo, o agente foi absolvido. Exatamente esse foi o quadro que se delineou nisso. O Zaffaroni diz que o erro de tipo é a cara negativa do dolo. É como se fosse um jogo de cara ou coroa.
Se der cara, não pode dar coroa. Então, se houver erro de tipo, não pode haver dolo. Se não havendo dolo e havendo figura culposa, o agente responde. Não havendo dolo Sim. e o crime só é doloso, como no estupro, não há que se impor condenação. E veja que também neste caso, Paulo, o próprio MP postulou pela improcedência da ação e pela absolvição do acusado. E pelo nosso sistema acusatório do processo penal, não há possibilidade do juiz condenar um acusado se o MP requerer expressamente a sua absolvição. Não há essa possibilidade. O juiz ele é inerte no nosso sistema acusatório. Ele não pode contrariar o pedido do MP. Daí também a fundamentação do juiz nesse aspecto. O próprio MP ele postulou pela absolvição. Não poderia o MP, postulando pela absolvição, ele contrariá-lo e de ofício condená-lo. E eu quero também dizer também que o laudo, analisando os autos, eu até entrei na pasta eletrônica desse processo para poder ter mais subsídio para falar com você aqui. O laudo sexológico da vítima, ele confirmou a conjunção carnal e a ruptura do ímen. Isso é inconteste. O laudo sexológico foi positivo. Porém, o exame de alcoolemia e o exame toxicológico, eles foram negativos. A Mariana ela se submeteu a esse exame de alcoolemia algumas horas depois. Então, obviamente, há risco da substância que ela ingeriu, seja álcool, seja alguma substância que a deixou entorpecida, tenha desaparecido em seu sangue. Mas foram negativos. E o juiz entendeu que a prova pericial, né, o exame de alcoolemia, o exame toxicológico, ele foi de encontro, ele coadunou com as testemunhas. As testemunhas não foram claras, muito pelo contrário, elas não foram favoráveis à versão da Mariana. Foram ouvidas todas as amigas que a acompanharam naquela noite, foi ouvido segurança do estabelecimento comercial, parece que foi ouvido o dono do estabelecimento, o Uber que a levou a outra casa noturna que ela foi após os fatos. Todas essas testemunhas, com exceção da mãe dela, todas as testemunhas que a acompanharam, elas foram claras a dizer que a Mariana estava consciente. Ela estava um pouco alegre, mas porém consciente. Mas só para finalizar agora a minha fala, o que eu quero dizer? A palavra da vítima nesses casos, em crimes sexuais, em crimes ou envolvendo violência doméstica e familiar, ela há de ser considerada. A versão da vítima em crimes sexuais, ela assume uma grande relevância. Mas, infelizmente, ela não pode estar totalmente divorciada dos outros elementos dos autos. Se só houver a palavra da vítima, como a maioria das vezes, a maioria dos crimes sexuais que a gente investiga, só há a palavra da vítima. Porque crime sexual, normalmente, ele é cometido longe dos olhos e dos ouvidos de testemunha. Ninguém estupra ninguém na frente dos outros. Então, normalmente, é só a vítima. A gente tem aquilo, a vítima e muitas vezes nem o laudo nós temos. Porque, às vezes, não é estupro, não há conjunção carnal, não há prova material do crime. Com ato libidinoso, a maioria das vezes não deixa vestígios. Então, a gente tem a palavra da vítima. Então, a gente há que dar a relevância da palavra da vítima, e a palavra da vítima muitas vezes fundamenta pedidos de prisão deferidos e condenações ao final do seu opressor, do seu estuprador. Mas neste caso, o juiz entendeu que a palavra da vítima estava totalmente divorciada dos outros elementos dos autos. Então, não havia prova suficiente para embasar uma condenação. Não estou dizendo que eu concordo com a decisão, não é essa a questão. Eu estou dizendo tecnicamente o que a decisão explanou. Entendeu o juiz que as demais testemunhas e o laudo não comprovaram de forma suficiente que a Mariana estivesse embriagada ou sob efeito de qualquer substância ilícita, qualquer substância entorpecente que lhe retirou a capacidade de resistência. Não havendo isso, que é uma das elementares do crime de estupro de vulnerável do parágrafo 1º, não há que se falar em condenação, não há que se falar em crime. É isso, essa é a minha contribuição. Aí espero que tenha sido clara. Eu falo mais que os cotovelos aí, mas
Espero que A gente teve uma super, a gente teve, nós acabamos de ter uma super aula de direito penal, né? Para quem é amante do direito penal, que é o meu caso, E o meu também, é um tema que não se torna cansativo, né? É um tema que se torna, digamos que a gente tem um certo aprendizado, porque o que acontece? O meu TCC eu fiz sobre estupro virtual. Ai, que bacana. Tema interessante. E quando eu apresentei para alguns colegas, a dúvida era, Paulo, mas como assim? Como que o agente vai estuprar a vítima virtualmente? Sim. Aí que está a situação. Vale ressaltar que no antigo Código Penal de 1940, o crime de estupro, a gente falava de conjunção carnal, né, contato pênis, vagina. E se eu estiver errado, a senhora pode me corrigir. Salvo engano, o artigo 214 era falado sobre atentado ao pudor. Violento ao pudor. Atentado violento ao pudor, certo. Exatamente. O atual Código Penal fez uma junção desses dois crimes, na qual se tornou apenas um artigo. Artigo 213, que ele fala constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar exatamente. Conjunção carnal ou permitir outro ato libidinoso. Exatamente. O artigo até decorei porque foi um semestre inteiro falando de estupro virtual e com esse artigo na mente. Então eu já não esqueço mais. Ô, Paulo, esse seu tema de TCC, ele é muito interessante porque a gente tem que sair da caixinha. É sair daquela visão túnel de que o estupro só é conjunção carnal não consentida. Tem que sair disso. Hoje, com a evolução tecnológica que a gente vem enfrentando aí, que dia a dia há uma tecnologia nova, os crimes cibernéticos dominaram o nosso cenário. Está crescendo cada vez mais. Não dá pra gente pensar que não é possível um estupro virtual. Quem defende isso, eu acho que não evoluiu. Por mais que a gente não queira evoluir, que a gente tem que evoluir. Obviamente que há. Principalmente envolvendo o vulnerável nesse caso. Principalmente envolvendo pedofilia juntamente nesse caso. É o que mais acontece atualmente. Quantas pessoas que ficam conectadas nas redes sociais 24 horas por dia, às vezes acontece alguma coisa, alguma situação, até mesmo de crime de estupro virtual, e a vítima sequer imagina que está sendo vítima de um crime. Exatamente. E é o que a gente mais vê atualmente na adolescência, aquela troca de imagens de nudez, de cunho sexual. Acontece o crime porque o agente faz uma ameaça à vítima, a vítima com medo, se sentindo constrangida, de uma certa forma, o agente publicar suas imagens nas redes sociais. O que ela faz? Ela acaba aceitando todas aquelas ameaças do agente. Exatamente. E é onde está a lascívia do agente. Ela se sucumbe àquilo. Exatamente. Isso é muito comum também, Paulo, naquele crime novo que temos da Lei Carolina de Dickmann, que é a divulgação, transmissão de cena de nudez ou sexo. As delegacias de defesa da mulher hoje, a gente registra quase que 2 a 3 por dia envolvendo isso. É o famoso nudes. A pessoa acreditando no seu parceiro, dentro da sua privacidade, da sua intimidade entre dois, ela divulga um nudes, um registro íntimo a esse parceiro, e ele, como forma de vingança, isso é muito comum, a porn vingança, ele acaba, ao final do relacionamento ou por algum descontentamento, divulgando para uma lista de transmissão de mais de 100 pessoas. E acaba com a reputação da vítima, acaba com a vítima desse caso. Então, os crimes cometidos por meio virtuais, assim, hoje eles assolam muito nosso dia a dia. Sim. Professora, fugindo um pouco do tema aí, Mariana Ferrer, e falando, né, um pouco mais sobre os crimes cibernéticos, a mulher vítima de um crime cibernético, vítima de um crime de estupro virtual, vítima de um crime de extorsão pela internet, que às vezes entra também, né? O que ela deve fazer? É a sextorção. Sextorção. Primeira coisa. O que ela deve fazer? Primeira coisa, Paulo. Reunir elementos que comprovem isso. Primeira coisa. Sim.
prints. Hoje a forma mais democrática de se provar um crime que ocorre pela internet, porque todo mundo tem acesso, é printando essas mensagens. Printando as mensagens e tendo coragem de levar isso ao conhecimento da Polícia Civil. São crimes de ação incondicionada. A grande maioria dos crimes em que envolve a mulher, né? Não estou dizendo todos os crimes cibernéticos, mas o que de circunstâncias afeta a minha atividade diária. A grande maioria são crimes de ação incondicionada. Então, ela tem que levar isso ao conhecimento da polícia, levar as provas disso, registrar o boletim de ocorrência e deixar que a polícia trabalhe. É não se acovardar diante desse tipo de situação. Não ter vergonha de ir nas delegacias. Não só a Delegacia de Defesa da Mulher, como qualquer delegacia de polícia. Tem autonomia, tem competência, tem profissionais competentes para isso. O primeiro ponto, denunciar, não se calar. A Polícia Civil hoje, doutora, ela tem uma especialização, né, em descobrir. Eu creio que a Polícia Federal, até o meu entendimento, ela tem essa especialização. A Polícia Civil, eu não tenho certeza. De ir até atrás do agente e descobrir o IP, na verdade, o e-mail do aparelho celular. Aqui em São Paulo, nós temos a 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa do DHPP. É uma delegacia que ela cuida, a atribuição primordial dela é crimes contra a pedofilia, crimes de cibernéticos envolvendo vulneráveis, crianças. Eles fazem operações quase que semanais, fazem busca e apreensão, representam perante o Poder Judiciário para busca e apreensão, busca domiciliar na casa de suspeitos, onde eles apreendem computadores, encaminham para a análise técnica do nosso Instituto de Criminalística. Há um departamento novo na polícia que vai tratar hoje também de crimes cibernéticos, é um departamento fresquinho que saiu faz um mês, publicou no Diário Oficial faz um mês, mas a 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa do DHPP, ela desempenha esse papel de forma fantástica, inclusive nos auxilia muito na Delegacia da Mulher, quando o crime é cometido com autoria desconhecida. E nós, da Delegacia da Mulher, a gente dispõe de mecanismo muito mais simples, né? A gente não tem esse rol de mecanismos, de meios de investigar. Então, eles fornecem para a gente um suporte muito importante. Então, tem sim, a polícia atua ativamente, né, no combate a crimes envolvendo pedofilia infantil, crimes cibernéticos, bastante. Excelente. Bom, professor, eu vou mandar aqui deixa eu ver as pessoas que estão nos assistindo, e quem tiver perguntas também sobre o caso, ou até mesmo alguma curiosidade sobre o direito penal voltado para os crimes cibernéticos, ou até mesmo ao caso da Mariana Ferrer, fique à vontade. Direito penal envolvendo crime cibernético é com você. Aí é você o expert. Olha, a Kelly está nos assistindo aqui. Eu já falei para ela, Kelly, em fevereiro eu estarei lá na Damásio fazendo a minha matrícula da pós-graduação Direito Digital e Compliance. Salvo engano, é o professor Marcelo Crespo, que é o coordenador do curso. Eu não sei nem o que é compliance, eu só entendo direito penal, só. Mas eu acho muito, muito interessante, muito, muito, muito interessante. E é uma pós-graduação do Damásio que é uma das mais procuradas. Hoje é o futuro da gente. Felizmente ou infelizmente, tá aqui, ó, no computador, tá aqui nos meios eletrônicos. Na verdade, professora, para o acadêmico de direito, eu sou já antigo, né? Mas para os novos acadêmicos de direito, né, que está iniciando os seus estudos, talvez a era digital é uma surpresa, é uma novidade. Então, quando a pessoa pega lá um crime digital, ela fala assim, mas como assim? Que foi o caso do estupro virtual. Quando eu fiz o meu TCC, e eu postei nas redes sociais, e o pessoal falou, Paulo, não, mas me explica, como assim estupro virtual? Eu até publiquei um artigo no Jus Brasil, na qual eu faço pequenos relatos sobre o crime. Eu coloco lá também onde teve o primeiro crime de estupro virtual, bacana, né? E faço algumas comparações. É antigo? O primeiro crime ele é antigo? Não. Ele é novo? Não, ele é recente. Salvo engano, foi no estado do Piauí, na qual o agente ele ameaçou a sua namorada, né? Eles tiveram um término de relacionamento e ele ameaçou. Se você não me mandar imagens íntimas, eu vou publicar os seus nudes nas redes sociais. E aí a vítima foi até a polícia fez uma investigação, né? E descobriu, pegaram o IP do computador
do agente e descobriu que lá tinha realmente fotos, não só da esposa dele, mas também tinha nudes de outras mulheres. Então, o Então, computador hoje é a nossa é melhor uma arma. matéria-prima. É a melhor matéria-prima para se investigar. Alguém suspeito de crime eletrônico ou crime de pedofilia, do computador de estudo. O computador é nosso alter ego, Sim. né? É Exatamente. é o nosso telefone, é o nosso celular, a gente usa isso, a gente utiliza isso 24 horas por dia. A gente não é nada sem WhatsApp, a gente não é nada sem computador. Então, hoje é um meio de prova mais eficaz. E você me falando, eu lembrei de um caso que eu atendi na Delegacia de Defesa da Mulher, em que a menina, veio da Bahia para cá e estava procurando emprego. Aí uma amiga indicou um site de emprego para ela. Esse site prometeu ela um emprego daquelas hostess de casa noturna, de restaurante. Sim. E falou que ela tinha que mandar algumas fotografias dela. Então ela começou mandando, ele falou que precisava de fotografias que elas estivessem com trajes mais arrumados. Então começou mandando fotos dela de roupa formal, de roupa social. Depois ele pediu fotos de biquíni, ela mandou. E depois a conversa evoluiu. Ela mandou nudes pro cara. No fim das contas, o emprego não existiu. O cara começou a ameaçá-la, que se ela não desse 50 mil para ele divulgaria todos esses, inclusive fotos dela em posições íntimas. Tipo, ele daria 50, ele divulgaria para todo mundo. Ela registrou esse boletim de ocorrência. Nós pedimos a quebra do sigilo telefônico dele, ou pedimos ao operador, requisitamos perante a operadora os dados cadastrais do titular daquela linha com a qual ela se comunicaria. Fomos atrás dele, prendemos ele, pedimos a preventiva, essa preventiva saiu e ele foi condenado. Eu fui até ouvida no caso, posteriormente pelo juiz, foi condenado. Então foi um trabalho muito bacana que ele acha que eles ficam atrás do anonimato, atrás do falso login, que eles conseguem ter como se fosse uma extinção de punibilidade, que eles não vão ser pegos nunca. E hoje a evolução tecnológica é muito grande para isso, né? Na verdade, eu até parabenizo a equipe da Polícia Civil por essa inteligência em descobrir o verdadeiro autor do crime, porque é um crime que muitas pessoas falam assim, mas como que eu vou descobrir quem está fazendo isso comigo? Porque a maioria dos criminosos, eles utilizam perfil fakes. Então eles colocam a foto de um rapaz que não existe, né? Ou aquele rapaz bem dotado, né? Um príncipe encantado nos dizeres das mulheres. E as mulheres, de uma certa forma, encantado com aquela conversa, com aquelas fotos, acaba cedendo, né, ao criminoso. Então, assim, eu acho espetacular a inteligência da Polícia Civil, da Polícia Federal, né, quando tem crimes voltados aí aos cibernéticos, cybercrimes, né, crimes eletrônicos, para desvendar o criminoso. Eu acho isso excepcional e foi isso que me fez me apaixonar pelo direito digital, que me fez me aprofundar nos estudos. E o meu foco sempre foi atuar como delegado de polícia e agora voltado para essa área do direito digital. Que eu acho muito importante a especialização da Polícia Civil. É uma área muito carente de profissionais qualificados essa ainda. A gente ainda tem uma certa dificuldade em investigar crime eletrônico. Justamente por isso, porque são poucos que se debruçaram perante o tema. O direito penal, para quem quer ser delegado, direito penal, processo penal, constitucional, é obrigação de saber. É obrigação. Sim. O delegado ou o policial que não souber essas 3 matérias básicas não tem condição. Mas direito eletrônico, a parte de direito eletrônico é um plus. Aquele que entra já dominando essa seara, pode ter certeza que vai ter um sucesso muito rápido dentro da polícia, justamente pela essa escassez de mão de obra qualificada nesse sentido. Sim. Professora, tem uma pergunta aqui da Nanda, que ela fala assim: foi levantada a hipótese de a Mariana ter sido dopada por uma droga que não aparece no exame. Nesse caso, como procede? E no caso dele também estar drogado no momento que aconteceu? Eu acho que ela quis dizer o seguinte: pelo fato dos dois estar drogados, se de uma certa forma, se ele poderia ser considerado inocente. Não, de jeito nenhum. Eu acho que foi isso que ela quis dizer.
Com relação à hipótese dela ter sido drogado por uma droga que não apareceu no exame, há essa possibilidade. Como eu disse, o exame toxicológico dela, o de alcoolemia, o exame toxicológico, ele se realizou algumas horas depois do crime. O crime ocorreu nas dependências do camarote, ela saiu, ela ainda se dirigiu a um outro estabelecimento, uma outra casa noturna lá de Florianópolis, e depois disso ela foi à sua casa, foi aí que a mãe dela a recepcionou de uma forma irreconhecível, viu que ela estava com sangue e odor de esperma nas suas vestes, foi aí que procuraram a delegacia. Nisso, passou-se um certo lapso temporal. Obviamente, os efeitos de qualquer substância ao longo do tempo vão desaparecendo no nosso organismo. Mas droga, substância ilícita, Boa Noite Cinderela, não desaparece dentro de algumas horas. Então, é muito difícil que tenha tido alguma droga, a ingestão de forma involuntária por parte dela, de alguma substância que a deixou dopada, que a entorpeceu e não acusou no exame. Álcool, se disséssemos, é só álcool, o álcool realmente, a cada hora, ele vai diminuindo o seu efeito. Agora, a droga é muito difícil. E no caso dele estar drogado, também não é. O fato de você estar sob efeitos de substância entorpecente ou alcoolizado não é salvo-conduto para a prática de crime. Obviamente, se a embriaguez dele é inexcusável, se a embriaguez dele é excusável e é involuntária, aquele clássico exemplo dos livros de direito penal, se ele caiu dentro de um tonel de álcool, aí sim a exclusão da sua culpabilidade. O que não é um caso. A embriaguez deliberada, a embriaguez pré-ordenada, ou a embriaguez, eu digo, também o fato de ingerir substância entorpecente, inclui-se a questão da substância entorpecente de forma deliberada, não exclui, muito pelo contrário, ele pode constituir até um agravante para a prática do crime. E no caso dele também ficou provado que ele tinha absoluto discernimento para a prática do ato, tanto é que ele saiu de lá e se dirigiu com amigos para uma outra boate. Então, essa hipótese dele estar drogado também foi totalmente afastada. E da hipótese dela estar dopada, acho muito difícil que o exame não acusaria. O exame, ele é sangue e é exame de urina. É muito difícil. Alguma coisa, ainda que mínima, algum resquício no sangue ou na urina teria sido detectado. Perfeita colocação, professora. Bom, se alguém mais tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Eu vou falar várias vezes aqui nessa live que eu sou amante do direito penal. Eu tenho aqui uma prateleira que eu acho que a cada 100 livros que eu tenho, 95 é de direito penal. Envolve Fernando Capês, Greco, Nucci, Mirabete, Masson e por aí vai. O direito engraçado, penal, professora. Ele é apaixonante. O direito penal é muito Não, sabe o que é engraçado? Da nossa realidade, né? Ele é muito próximo à nossa Sim, realidade. É diferente do direito civil, que a gente fala direito de superfície, é uma coisa muito onde o direito penal não é aquilo, o que você vê no seu noticiário desde criança, né, na verdade. Eu costumo brincar que o direito penal é o direito maior. Eu tiro a Constituição e falo que o direito penal ele está acima do direito constitucional. Porque é muito gostoso. Para quem gosta de penal, é gostoso você tratar de crimes, você pegar o Código Penal, você pegar o vade-mecum, sabe? Você ler aquela explicação do doutrinador, você entender o que ele está dizendo e estar aqui, como hoje, falando de um tema de extrema importância, a gente está debatendo o caso, colocando hipóteses do que poderia ou não ter acontecido. Então, é uma dica aos acadêmicos. Eu acho que esse caso que nós estamos debatendo, ele foi objeto de muitas colocações equivocadas aí na rede social e na mídia. A começar por essa questão do estupro culposo. Eu acho que foi o grande equívoco das redes sociais e das mídias televisivas, foi a questão do intitular o caso Mariana Ferrer como estupro culposo. De modo algum isso foi ventilado. Eu acho que isso foi mais midiático do que efetivamente quem leu a sentença, quem tem um conhecimento técnico no direito, não só no direito penal, no direito como um todo, e não fica bitolado pelo aquilo que vê e escuta, é o efeito manada, né? Um colocou estupro culposo, todo mundo foi colocando estupro culposo. Eu acho que percebeu que em momento algum se falou em estupro culposo. Em momento algum o juiz se utilizou da expressão estupro culposo. Isso não existiu nesse caso. O que
fundamentou sim, foi numa absolvição por insuficiência probatória. Suficiência probatória no sentido lato da palavra. A ausência de laudo comprovando a vulnerabilidade dela, testemunhas que não coadunaram, que foram de encontro à versão dela. Então, eu acho que é muito importante esclarecer isso, principalmente para o acadêmico de direito. Não pode ser bitolado, efeito manada, estupro culposo, isso não existe. E nunca foi ventilado isso, né? Olha, essa pessoa aqui que eu vou citar agora é um grande amigo, é um parceiro também do centro acadêmico, é um amigo pessoal, né? E eu também me inspiro muito, que é o doutor Manuel Giordani, que é delegado de polícia também, está aqui acompanhando a nossa live. É uma pessoa fenomenal. Eu fiz uma live com ele, só não me recordo do tema. Não me recordo do tema que nós falamos, mas é um excelente profissional. É um dos melhores delegados, sem sombra de dúvida, um dos melhores delegados dessa nova safra nossa. E nova eu me incluo. Sem dúvida nenhuma. É um dos melhores delegados. É um colega muito bacana. Sem dúvida nenhuma. De muito conhecimento jurídico. Bom, professor, eu acho que a gente, de uma certa forma, fez uma explanação completa aos telespectadores que nos assistiram. De uma certa forma... o professor Manu, ele até ficou entusiasmado com os nossos elogios. Manu, você sabe que você é um amigo incomparável. As nossas conversas, as nossas lives que nós falamos aí sobre direito. E o gostoso é nós, operadores do direito, que queremos atingir, né, a carreira de delegado de polícia. É gostoso a gente estar conversando com profissionais que já atuam, né? Porque traz uma certa inspiração. Sem dúvida. Eu costumo dizer que para a gente ser grande, a gente tem que andar com os grandes. Eu sempre digo isso. E muito mais ainda, para perceber que nós passamos aí, nós sentamos no banco, nós estudamos, a gente é gente como você, que um dia sonhou em ser delegado, que se debruçou durante horas e horas sobre os livros. O Manu, estudei com o Manu, nós estudamos juntos, muitas vezes pelo grupo de WhatsApp, aí, horas e horas, e alcançamos a profissão que tanto amamos. Hoje, muito embora todas as mazelas da Polícia Civil, que temos, que enfrentamos, eu não me imagino em outra profissão. Eu sou realizada profissionalmente. Eu amo o que eu faço, eu amo a carreira, acho a carreira híbrida, acho a carreira dinâmica, acho que me traz uma experiência de vida muito grande e a gente pratica o bem. Eu consigo praticar o bem. Eu vejo o resultado do meu trabalho no papel e isso me traz... Todos os dias eu deito a minha cabeça no travesseiro e me sinto satisfeita com o meu desempenho. Eu ajudo a população. E isso eu acho que não tem preço que pague. Então, você que almeja ser delegado ou qualquer outra carreira, estude. Não há encurtamento de caminho. Não há. Não há, eu conheço fulano, meu pai é fulano. Não existe isso. Isso aí relenda. Isso aí já passou. Isso aí é ultrapassado. Sim. É sentar e estudar. Eu não tinha ninguém na polícia. Meus pais são funcionários públicos, mas não tem nada a ver com polícia. Ninguém. Eu sou a única policial na minha família. E no meu primeiro concurso para delegado de polícia eu fui aprovado. Meu primeiro. Eu estava 10 anos sem estudar. Eu já era funcionária pública. Eu trabalhei no Procon há muito tempo. Ingressei como escrivã, logo em seguida prestei o concurso para delegado e passei sem nenhuma fórmula mágica. Estudo, fui aluna do Damásio, o curso Damásio para delegado de polícia é o melhor, sem sombra de dúvida, é o melhor. Então, me deu uma base fenomenal para todas as fases do concurso e estou aqui hoje alegremente conversando com vocês e passando um pouco da minha experiência e da minha convicção sobre as coisas. Professora, muito obrigado. Foi uma live bem produtiva, né? Não só para mim, mas para todos os telespectadores que nos acompanharam, sendo eles operadores do direito ou não, porque às vezes o tema ele se torna algo curioso. Então as pessoas falam, não, como assim? Como que existe estupro culposo? Como que o advogado, o promotor usou a técnica de defender o criminoso e inocentá-lo? Então fica aquela curiosidade. Então eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, agradecer a Kelly e toda a sua equipe do Damásio Educacional. Agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui numa noite de quinta-feira, podendo fazer outras situações, mas estar aqui fazendo uma live bem produtiva, uma live gostosa de discutir, né?
E deixo aqui meus singelos agradecimentos a todos e a sua pessoa, professora. Muito obrigado Muito obrigada, de coração. Paulo, e parabéns por esse trabalho que você faz. Parabéns mesmo pela esse espírito de liderança que você tem, que isso é visível, e pela sua garra que você tem. Você é diferenciado. Parabéns, muito obrigada mesmo por todo o apoio do Damásio, de vocês. Fico à inteira disposição, fico feliz que tenha sido produtivo e precisando, estou à disposição aí de vocês, inclusive na delegacia, para quem quiser lá conhecer um pouco da nossa sofrência, fico muito feliz em recebê-los. Tá certo? Perfeito, professora. Assim que acabar essa pandemia, sim, irei reunir os alunos para poder fazer uma visita. Isso mesmo, vou estar esperando. Um abraço para você. Professora, muito obrigado. Uma ótima noite. Galera, muito obrigado também por estar aqui nos assistindo. E semana que vem tem mais live aí, tá bom? Muito obrigado, professora. Um abração. Tchau, gente. Tchau.